destruído ali, né? Os muros da cidade de Jerusalém, as portas estavam em chamas, glórias a Deus, então estava a destruição daquele povo, né? E é o povo de Deus, aonde Neemias fica sabendo e ele, glórias a Deus, ele fica triste, né? Ele fica triste em saber daquilo, glórias a Deus, e ele busca o Senhor, né? Ele estava ali buscando a face do Senhor, orando, jejuando perante ao Senhor, do que ele poderia fazer para ajudar, né? O que ele poderia fazer, glórias a Deus, por Jerusalém ali que estava sendo destruída, glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele era copeiro do rei, né? Na onde ele estava ali, glórias a Deus, ele era copeiro do rei. Então ele tinha que pedir, né, permissão para o rei. Então ele orou a Deus, glórias a Deus, para que o Senhor viesse dar para ele uma direção, uma saída, glórias a Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que o rei, ele nota o semblante de Neemias, que está triste, abatido, e ele pergunta: por que você está triste? Né? Por que você está abatido? O que aconteceu? Qual é o seu pedido? O rei fala para Neemias. E na onde ele pega e vai de novo buscar a face do Senhor. Ele vai orar a Deus para poder falar para o rei o que ele necessitava. Glórias a Deus. Então eu aprendo aqui, né, já nesse versículo, glórias a Deus, que tudo que a gente for fazer, né? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que primeiro buscar em oração, em jejum e oração, apresentar perante Deus primeiro, antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude. Glória a Deus, aleluia. Apresentar perante Deus primeiro em oração. Senhor, me dá sabedoria para me tomar a decisão, a direção certa, né, do que eu tenho que fazer. Então Neemias, ele fez isso, ele buscou a Deus para daí ele pegar e falar, apresentar para o rei o seu pedido, o que estava acontecendo, que ele estava triste. E é onde ele ora, glórias a Deus, e ele vai falar com o rei. E ele fala, né, sobre Jerusalém, que estava lá sendo destruída e que ele queria edificar Jerusalém. Ele queria edificar a cidade, edificar os muros de Jerusalém. E é onde ele pede para o rei a permissão, glórias a Deus, né? Envia-me a mim, rei, né? Que eu quero ir para Jerusalém, eu quero edificar aquela cidade. Glórias a Deus que os meus pais estão enterrados lá, então ele se preocupou muito com aquilo, né? Glórias a Deus que era a tua cidade, era da onde ele veio, a tua raiz. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei, ele dá cartas para ele, né? Então tá, então esse é o meu pedido, então eu vou te dar a carta e vou te enviar. Glórias aleluia. a Deus. Então o rei envia Neemias para edificar a Jerusalém. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Deus e poder e glória, aleluia, Louvado Jesus. seja o nome do Senhor. Só que quando Neemias chega ali, né, naquela cidade, glórias a Deus, ele já encontra ali já o impedimento ali, glórias a Deus, porque na onde se levanta ali, né, glórias a Deus, homens, eu vou estar aqui, ó, meditando, lendo esse versículo aqui, glórias a Deus, Neemias capítulo 2, versículo 10, onde diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, o que nós aprendemos nessa palavra? Neemias estava ali, né, disposto a edificar Jerusalém. Então, ele estava ali querendo trabalhar na obra de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, para edificar, pois ele viu que estava precisando, que estava sendo destruído e que precisava ser restaurado aquele lugar. Então, ele estava disposto ali, glórias a Deus, a trabalhar nessa obra. Glórias a Deus, mas se levantou esses homens, né, querendo impedir a obra de Deus. Glórias a Deus, aleluia, era um desafio ali. Eles se levantaram contra a obra, né? Porque viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Glórias a Deus. Então, o que a gente aprende com essa palavra? Que sempre quando a gente, muitas das vezes,
estamos dispostos a fazer algo para Deus, se levanta impedimento, se levanta pessoas contra, assim, que não querem o bem, né? Glória a Deus, Bem da aleluia. obra do Senhor, pois esses homens estavam sendo contra ali a obra de Deus, né? Querendo impedir o trabalhar de Deus na vida do Neemias, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder e glória, Mas aleluia, a palavra Jesus. de Deus vai nos dizer que Neemias, ele não liga para essas, né, para essas afronta, glórias a Deus, desses inimigos. E ele continua, ele persevera, e ele tem sabedoria de Deus, glórias a Deus, pois ele está em jejum, ele está em oração, buscando ao Senhor, glórias a Deus. Então a palavra do Senhor vai nos ensinar aqui, né, os irmãos podem estar depois, né, meditando nessa palavra. Glória a Deus, aleluia, Deus de maravilha, Deus de verdade, aleluia, Deus. Glórias a Deus que Neemias, ele vai visitar o ambiente, ele fica em silêncio. Ele não fala para ninguém do projeto que Deus colocou na vida dele, né, para edificar lá os muros de Jerusalém. Ele não fala, a palavra de Deus vai nos dizer que ele só observa. Ele vai lá na onde está tudo destruído, ele observa o ambiente, né? Ele observa o que tem que ser feito ali, glórias a Deus, para depois ele pedir permissão para os outros